Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Ruiz e eu sou da Base Estelar Campinas. Nós estamos em 2020 comemorando os 25 anos de existência do grupo. E como parte das comemorações, nós decidimos resgatar materiais que já foram utilizados em nossos eventos. Nós temos uma série chamada Clássicos da Ficção Científica, que nós usamos para bate-papos literários. Já fizemos o resgate de uma delas, de uma das apresentações, né, que foi o Júlio Verne, com a obra 20 Mil Léguas Submarinas, e agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre Eu, Robô, de Isaac Asimov. Como na apresentação anterior, nós também vamos falar um pouquinho sobre o autor e algumas curiosidades e assuntos relacionados, então, ao autor e a essa obra. Então, com vocês, clássicos da literatura de ficção científica, Eu, Robô, de Isaac Asimov. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o autor. Isaac Asimov foi um escritor e bioquímico americano, nascido na Rússia, autor de obras de ficção científica e de divulgação científica. Ele é considerado um dos 3 grandes mestres da ficção científica, junto com Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke, aí respectivamente nas fotos aí que vocês estão vendo. A obra mais famosa de Asimov é a série Fundação, também conhecida como Trilogia da Fundação, que faz parte da série do Império Galáctico e que logo combinou com sua outra grande série, a dos robôs. Ele escreveu ou editou mais de 500 volumes e tem obras em cada categoria importante do sistema de classificação bibliográfica criada pelo bibliotecário Melvin Dewey em 1876, exceto em filosofia, o único assunto que ele não abordou. A maioria de seus livros mais populares sobre ciência explicam conceitos científicos de uma forma histórica, voltando no tempo o mais longe possível, quando a ciência em questão estava nos primeiros estágios. Ele providencia muitas vezes datas de nascimento e falecimento dos cientistas que menciona, também etimologias e guias de pronúncia para termos técnicos. Alguns exemplos incluem Guide to Science, que seria o guia para a ciência, os 3 volumes de Understanding Physics, entendendo a física, e a Chronology of Science and Discovery, e trabalhos sobre astronomia, matemática, sobre a Bíblia, escritos de William Shakespeare e sobre química. Em relação à ficção científica, especificamente aqui a série Robôs, ele começou ali em 1954, na verdade não foi bem aí onde ele começou, ele tem escritos sobre robôs anteriores, né? Mas o seu primeiro romance mesmo, né, da série Robôs foi em 1954, As Cavernas de Aço, O Sol Desvelado, em 1957, todos eles aí escritos com Elias Bailey. Os Robôs da Alvorada, de 1983, e Robôs e Império, de 1985, que é a sequência da trilogia com Elias Bailey. Ele escreveu muitos contos, né? Aqui vamos destacar alguns: Mãe Terra, conto publicado em O Futuro Começou, onde aparecem pela primeira vez os espaciais. Imagem Especular ou Imagem no Espelho, conto sobre uma disputa entre 2 cientistas de Aurora a respeito de uma descoberta. E O Homem Bicentenário, escrito em 1976, conto que inspirou o filme de mesmo nome com Robin Williams em 1999. Né? Na época foi um filme bem popular, é um filme bem legal, né? A trilogia Fundação, ele escreveu Fundação em 1951, Fundação e Império em 1952 e Segunda Fundação
em 1953. Então, essa é a famosa trilogia Fundação. Mas só que ele também escreveu extensão dessa série, né? Ele escreveu Limites da Fundação, em 1982, Fundação e Terra, 1986, Prelúdio à Fundação, 1988, Origens da Fundação, 1993. Então, ele foi um escritor muito prolífico aí, né? Escreveu muita coisa, muitos contos, muitas coletâneas de contos também, né? E nós, então, aqui escolhemos destacar Eu, Robô. Eu, Robô foi escrito em 1950. Antes de falar sobre o livro, vamos falar mais um pouquinho aqui das curiosidades em relação a Isaac Asimov. Em 1981, um asteroide recebeu o nome 5020 ou 5020 Asimov, em sua homenagem. O robô humanoide Asimov, da Honda, também pode ser considerado uma homenagem indireta a Asimov. O nome do robô significa Advanced Step in Innovative Mobility, além de também significar em japonês também com pernas, Ashimo, devido à propriedade inovadora de movimentação desse robô. Algumas frases creditadas a Asimov. Apenas uma guerra é permitida à espécie humana, a guerra contra a extinção. Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. A liberdade não tem preço. A mera possibilidade de obtê-la já vale a pena. O aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. O maior bem do homem é uma mente inquieta. Então vamos falar um pouquinho de Eu, Robô. Eu, Robô é uma coletânea de contos que já haviam sido publicados em revistas. Asimov amarra os contos uns aos outros como uma pesquisa de um jornalista que vai entrevistando as pessoas e aí entram os contos. Um de seus maiores sucessos, o livro contém as 3 leis da robótica, escritas por Asimov e amplamente aceitas até por outros autores. As 3 leis que Asimov colocou nos cérebros positrônicos dos robôs em seus livros são: primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Vamos falar um pouquinho então dos contos de Eu, Robô. Na verdade, vamos ver a lista dos contos bem rapidamente, né? Ele começa com Robin, Andando em Círculos, Razão, É Preciso Pegar o Coelho, Mentiroso, Um Robozinho Sumido, Evasão, Evidência, O Conflito Evitável. Eu me lembro que na época, no nosso bate-papo, a gente também falou quais eram os nossos contos favoritos dentre esses dessa coletânea Eu, Robô, né? E eu me lembro que um dos meus favoritos já de cara foi o Robin, né? E nós conversamos
Trocamos ideias também do porquê que gostamos mais de um conto ou de outro. Mas uma coisa que me chamou a atenção em todos os contos ou na obra aí do Asimov é que ele projetou o futuro em termos de avanços tecnológicos, avanços científicos, mas ele não pensou em avanços sociais. Então, as conversas e os relacionamentos dos personagens são bem datados, né? São de uma sociedade lá da década de 50, né? Então, isso eu achei bem interessante, assim, porque eu sou muito fã de Star Trek, assim como a maioria dos membros da Base Estelar Campinas. E a gente está acostumado já com essas histórias, com uma projeção também com o desenvolvimento da sociedade, não só da ciência e da tecnologia, né? Então o pessoal aí fuma pra caramba, bebe, a mulher cientista é feia, mal amada, sabe? Aquela coisa assim, uma coisa bem da década de 50, né? Então isso eu achei interessante, mas vale aí a leitura, com certeza, é um clássico, e aí cada um tem a sua percepção da obra, né? O gostoso da leitura é isso, né? A gente lê com a nossa bagagem e também com o nosso gosto pessoal, né? Muito bem, falando de Eu, Robô, não tem como não lembrar do filme, né? Do filme Eu, Robô. E então vamos comparar um pouquinho aí o livro e o filme. O filme Eu, Robô, de 2004, originalmente não tinha ligação com a série Robôs de Asimov. O roteiro original, escrito em 1995 por Jeff Vintar, intitulado Hardwired, era sobre um misterioso assassinato inspirado nas histórias de Agatha Christie, que se focava inteiramente na cena do assassinato de um cientista recluso. Um solitário agente do FBI investiga o assassinato e interroga máquinas suspeitas que incluem um robô, um supercomputador, o holograma do cientista, além de vários outros exemplos de inteligência artificial. Quando a 20th Century Fox decidiu usar o nome Eu, Robô, as 3 leis da robótica foram incluídas no roteiro e a personagem feminina principal foi substituída pela doutora Susan Calvin, um dos poucos personagens recorrentes da série de Asimov. Apesar das várias histórias do livro Eu, Robô, o novo roteiro incorporou muitos elementos de outra história da série, As Cavernas de Aço, um mistério de assassinato envolvendo um robô e um policial. Então fica aí para vocês a dica de leitura para quem ainda não leu, né? Fica a recomendação da leitura Eu, Robô, de Isaac Asimov. E para quem já leu, espero que tenha ficado aí o gostinho para reler. E nos vemos numa próxima. Até mais!